Oi pessoal, tudo bem? Fizeram as tarefas? Chegou o momento da gente conferir com a correção. E nós vamos começar nesse vídeo com a correção das tarefas do grupo B. Na sequência, vamos trazer as do grupo C também, tá? Eu não vou aparecer no vídeo por completo, porque seria mais rápido e fácil para mim editar somente com a parte explicada, sem que eu aparecesse. Então, eu vim aqui só para desejar boa sorte na autoavaliação do próximo domingo e para dizer que, depois de assistirem ele, assistam com calma, por favor. Vocês podem me procurar a qualquer momento no privado, lá no WhatsApp, para a gente poder tirar qualquer outra dúvida que ainda assim surja, tá bem? Espero que esteja bem explicado. Concentrem-se no conteúdo do momento e boa sorte na autoavaliação do próximo domingo. Vamos começar? Bom, para o grupo B, vamos começar com o grupo B. A página é 29, alternativa F, G e alternativa K. As três representam o caso 3 de uso da partícula ro, ou ro, não é? Quando nós estamos selecionando algo, escolhendo algo, isso significa que temos opções. Essas frases deveriam estar num contexto, mas como é uma atividade, nós trouxemos a tradução de cada uma delas para auxiliar vocês a entenderem do que se tratava. Então, na alternativa F, nós temos 저는 콜라 할래요. Devemos colocar 으로 ou 로. Colocamos 으로 se a palavrinha anterior terminar em patinho. Colocamos ro se a palavrinha anterior terminar em som de vogal. 콜라 termina com som de vogal, então usamos ro. 저는 콜라로 할래요. Quanto a mim, falando de mim, eu, que é o assunto da frase, estamos falando do eu, do 저, 콜라로 할래요. Tomarei cola. Você pode se perguntar, mas 할래요 vem do verbo 하다, fazer, e não do verbo tomar ou beber, enfim. Nós vamos trazer essa explicação de maneira super rápida aqui, mas, claro, vai ser importante explicar isso num vídeo à parte. É super interessante porque vocês não vão encontrar tão facilmente isso na internet. Tem que pesquisar um pouquinho. O verbo 하다 é um dos verbos mais versáteis em coreano. A gente vai usar ele para várias coisas. Não é bem o tomarei, a gente traz a tradução para você, para adaptação do português, para ficar mais claro para a gente. Mas o verbo, ele pode indicar, além, claro, de fazer, já que 하다, ao pé da letra, é fazer, ele pode significar outras coisas, a depender da frase em que é usado. Então, quando falamos de comida, de bebida, nós podemos usar 하다 para perguntar a alguém ou para afirmar para alguém nossa escolha com esse significado de ter. Eu vou ter a Coca-Cola, é isso que eu vou querer. Para o meu almoço é isso aqui que eu vou querer. Eu vou ter o arroz e o feijão. Quando falamos de alimentos, de comida ou de bebidas, o verbo 하다 comumente é usado. Essa expressão é muito usada na fala. Eu vou mostrar para vocês aqui, de maneira geral, uma pesquisa rápida, já que isso não é uma aula do verbo 하다, que esse verbo tem usos diferentes em situações diferentes. E por que isso acontece? Bom, lá no passado coreano, quando a língua ainda estava se formando, 하다 era usado com outras funções. E isso, claro, afeta o fato de que hoje em dia nós temos expressões com 하다, como por exemplo, 한국어를 잘해요. Eu falo bem coreano, eu uso bem o coreano. O 하다 está ocupando a função de outro verbo, já que no passado, no antigo coreano, quando ele estava se formando ainda para ser o que temos hoje, o verbo era usado com outras funções. Então, não se preocupa muito com isso agora, porque teremos conteúdo mais à frente somente do verbo 하다. Mas olha aqui comigo. Um dos casos de uso dele, uma das situações em que ele é usado, é para decidir algo ou fazer algo, que é o que acontece na nossa frase. Quando o verbo 하다 aparecer numa frase com 으로, uma das situações indicará que a pessoa está decidindo por algo. Porque existe cerca de 12 significados, 12 usos do 하다, fora as expressões em que ele entra como uso idiomático, que é algo que a gente vai ver mais à frente também. Então, por enquanto, não pensem tanto assim, não fiquem tão ansiosos, foquem apenas nisso aqui para não esquecer.
Se numa frase tivermos um substantivo com a partícula ro ou ro e em sequência o verbo radar, um dos casos é para indicar uma escolha, uma decisão. Além disso, na alternativa G, a gente já vê também o uso do radar e haleo para indicar essa escolha, essa decisão. Mas vejam só, cuidado, hein? Não é só porque temos um substantivo, partícula ro, oro e radar, que de imediato isso indica seleção. Então, eu preciso olhar para as demais informações da frase para entender se esse substantivo indica uma direção ou se esse substantivo simplesmente é objeto de uma escolha, tá bem? Vamos parar por aqui com o verbo radar, porque tem muito que se estudar sobre ele. Só lembra que haleo representa uma escolha por enquanto, tá? Vamos voltar para a tarefa, então. Na tarefa, nós temos uma seleção sendo feita. A gente entende aqui que é uma seleção, porque a pessoa escolhe o que ela quer, ela está usando haleo para dizer o que vai ter, e a frase está na primeira pessoa. Alternativa G. 빨간색, a cor vermelha. Essa é a cor vermelha. 빨간, vermelho, 빨간색, a cor vermelha. Enfim, a tradução sempre vem para apenas situar a gente, né, no que está acontecendo ali, no que está sendo dito. Não se prendam à tradução, tentem manter o hábito de pensar em coreano, certo? 빨간색. 옷 é a palavrinha roupa. Nesse caso, né, nós temos um erro aqui no caderno, na digitação. Mais um para corrigir. 옷 é roupa, vestido é dress, dress. Tá? Então, anotem aí, se vocês tiverem impresso o caderno, nós iremos corrigir. Se não tiverem, tudo bem. Ou se optarem depois para substituir essa folha, tudo bem também. 빨간색 옷, eu vou colocar 으로 ou 로. 옷 termina com patim, então eu uso 으로. 옷으로 할래요. 빨간색 옷으로 할래요. Se eu estou vendo uma afirmação com 할래요, eu sei que é uma opção da primeira pessoa do verbo. Eu terei, eu vou ter, é a minha escolha, isso representa o que eu vou escolher, que é a roupa vermelha. Tudo bem, se tivesse dress, nós colocaríamos dress로, 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 dress로 할래요, certo? Já que dress termina com som de vogal. Mas como temos 옷, vai ficar 옷으로. Vamos para a última dessa página, alternativa K. 더 작은 사이즈 바꿔주세요. 더 é o nosso advérbio que indica mais. Nós vimos lá em introdução à gramática, lembram? Mais, 작은 vem do verbo 작다. Ser ou estar pequeno. Vejam que o verbo 작다, ele não aparece no final da frase. O verbo principal da frase vai estar no final. Olha ele lá. Porém, nós temos um outro verbo aqui, que é 작다, dentro da frase, no meio. Opa, isso liga a anteninha da gente, não é? Porque verbo no meio da frase está cumprindo qualquer outra função, menos advérbio. Nesse caso, nós tiramos o tá do verbo 작다, que significa ser ou estar pequeno, porque eu não quero dizer ser ou estar pequeno, eu quero dizer apenas pequeno. E para isso, eu tiro a função dele de verbo. Nesse caso, acrescento an, que nós aprendemos até agora como uma partícula de tópico, não é? Porém, an serve como um padrão gramatical, ele padroniza, ele nominaliza esse verbo para que ele não funcione como verbo, perca a sua função de verbo e haja apenas como um adjetivo. Pequeno. Quando eu digo 더 작은, mais pequeno, para o português, quando vamos traduzir, nós não dizemos mais pequeno, nós dizemos menor. Então, eu estou me referindo a alguma coisa, 더 작은, menor. Isso aí, menor. Menor. Size. Size significa tamanho. Lembra a palavrinha em inglês? Size. Tamanho. Size. Tamanho. Então, 더 작은 size seria tamanho menor. Tamanho menor. 바꿔주세요. 바꿔 é o verbo 바꾸다. Nós falaremos dele ainda com relação a essa partícula 으로. Esse verbo é super útil. 바꾸다 significa trocar, mudar, tá? Então, nós temos o verbo 바꾸다 junto com 주세요, que é também um padrão que a gente coloca junto com um outro verbo
para solicitar algo, pedir algo de maneira educada. Lembram? Falamos sobre isso domingo passado. 바꿔주세요. 바꿔 apenas é mude, troque. De maneira informal, inclusive. Mas se eu quero pedir com um pouco mais de respeito, 바꿔주세요. Tá bem? Eu coloquei na tradução, por favor. O 주세요 não significa literalmente, ao pé da letra, por favor. Mas para facilitar, para que a gente entenda que é uma frase polida, eu precisava colocar algum termo, alguma expressão que indicasse essa educação. 주세요 é apenas um padrão que a gente vai usar com outros verbos de ação quando quisermos fazer um pedido educado. 바꿔주세요, tá bem? Vamos para a próxima? Antes de terminar, esquecemos de colocar a partícula, não é? Size, tamanho. Size termina com som de vogal. Então, usamos 으로 ou 로? 로, muito bem. 사이즈로 바꿔주세요. Vamos ler as três para finalizar aqui. Letra F. 저는 컬러로 할래요. Letra G. 밝은색 옷으로 할래요. Letra K. 더 작은 사이즈로 바꿔주세요. Importante também. Nessas três alternativas que acabamos de responder aqui na página 29, poderíamos, em regra, colocar a partícula de objeto. Vejam, quem usa, ou toma, ou bebe, ou veste, enfim. Quem pratica essas ações precisa de um objeto. Quem veste, veste alguma coisa. Quem tem alguma coisa. Quem toma ou bebe, bebe alguma coisa. Enfim. Então, em regra, partícula de objeto poderia ser colocada aqui. E ficaria assim, ó. 저는 콜라를 마셔요. Eu bebo Coca-Cola. 빨간색 옷을 입어요. Eu uso ou eu visto a roupa vermelha. Na última, na K, atenção, não dá para a gente colocar 를, a menos que nós mudássemos um pouquinho ali o verbo que está sendo usado, porque o verbo já nos dá pistas. 바꿔주세요 seria mude, por favor. E o restante das informações na frase também nos dão mais pistas. Troque, por favor, tamanho menor. Isso significa que existe um tamanho maior. Eu estou optando por um tamanho menor. As pistas dadas com o vocabulário da frase já nos fazem entender que aqui, sim, é claramente uma escolha. E nós vamos usar 로 para indicar essa escolha. Não dá para a gente colocar 를, já que a intenção aqui é demonstrar uma escolha muito claramente. Na F e na G, o uso do 할래요 é uma pista para a gente. Se nós estamos fazendo uma opção, uma seleção, se temos opções, usamos 으로 ou 로 no lugar da partícula de objeto. É só isso que muda, onde essas frases serão aplicadas. Por isso que a tradução foi importante para facilitar nossa compreensão. Apesar de não termos um contexto, a tradução vai nos guiando aos pouquinhos para entender qual a ideia da frase, tá? Dentro de um contexto, nós temos opções e nós estamos escolhendo. Mas vamos seguir, nós estamos falando muito de verbos, que é uma coisa que precisa de tempo e detalhamento para não explicar de maneira supérflua e gerar mais dúvidas. Espero que vá ficando claro aos pouquinhos até chegarmos lá. Na página 30, nós temos a alternativa L apenas. 아침 수업을, 아침, provavelmente vocês já devem saber, já falamos algumas vezes, significa manhã ou café da manhã. Depende do contexto, temos que ler o restante. 아침 수업을, 수업, aula ou classe. Então, 아침 수업, aula da manhã. Manhã, aula, aula da manhã. 아침 수업을, ou seja, nós temos um objeto. O verbo tem relação com esse objeto. Vamos olhar para o verbo lá no final? 바꿨어요. É o verbo novamente 바꾸다, que significa mudar. Mudei, veja, está no passado. A gente ainda está aprendendo, mas vamos aos pouquinhos observando isso. 바꿨어요. Mudei. Mudou o quê? Cadê o objeto da frase? Olha para o começo lá. 아침 수업을, a aula da manhã. Já que o objeto está marcado com a partícula 을, né? Mudei a aula da manhã. Sim, preciso de mais informações, né? 오후 수업. 오후 수업. Vamos lá. 수업 já sabemos que é aula ou classe. Vamos dar um pouquinho de atenção a esse 오후. 오후
é um termo que a gente usa quando vamos indicar as horas para demonstrar que essa hora acontece entre meio-dia e 1 e a meia-noite. Ou seja, quando nós dizemos 오후 1시, isso significa 1h da tarde. 오후 10시, isso significa 10 horas depois do meio-dia, ou seja, da noite. Vejam que o ru acaba mudando de tradução a depender do numeral que indica a hora que vem depois dele. Claro, já que ele serve para indicar todo o período do tempo, de meio-dia e 1 da tarde até às 11h59 da noite, melhor dizendo, porque depois da meia-noite já é 새벽, madrugada, tá bem? Então, o ru, quando é usado com numerais para indicar a hora, ou seja, se depois dele vier um numeral, e aí depois shi, hora, ou até horas e minutos, né? Não tem problema. Ele vai nos ajudar a entender se essa hora é antes do meio-dia ou depois do meio-dia, tá bem? Porém, a gente vai ver aqui que o ru está sozinho, não tem numeral depois dele. Quando o ru aparecer na frase sozinho, nós vamos compreender como tarde, que é a tradução para a palavrinha o ru de maneira isolada, sem um numeral para indicar a hora depois. Sempre, sempre tarde, tá bem? Então, 오후 수업 seria aula da tarde, tá bem? Então, 아침 수업을 오후 수업으로 ou 수업으로. Isso, 으로. 수업 termina com patim. 아침 수업을 오후 수업으로 바꿨어요. Nesse caso, a gente consegue perceber que houve uma escolha, uma seleção, já que eu mudei de uma coisa para outra. Mais à frente, a gente vai ver um caso que indica mudança, porém uma mudança de estado. Então, não vamos nos preocupar com isso agora. Quem já deu uma olhadinha no material, tem calma, tá bom? Que a gente vai falar no momento certo, quando chegar o último caso de uso dessa partícula, nós vamos relembrar isso aqui. Mas, por enquanto, imaginem essa frase num contexto em que você tem um horário de aulas e você pode escolher mudar de horário. Então, eu optei, a minha opção foi essa, mudei a aula da manhã por uma aula da tarde. Eu troquei, é uma escolha que eu fiz. Por enquanto, essa frase se encaixa no caso de seleção ou de escolha. Dá para a gente usar quando quisermos informar nossa seleção a alguém, o que a gente escolheu, o que a gente optou, o que é que a gente fez. Eu troquei a aula da manhã pela aula da tarde, tá? No caderno de treino, nós fizemos um ajuste nessa tradução para facilitar e colocamos uma aula da tarde, somente para ficar mais claro essa escolha feita, tá bom? Então, a partícula aqui é 으로, 수업으로 바꿨어요, indicando essa seleção, essa escolha, que não é mais de manhã, mas a minha escolha é pela da tarde e não pela da noite. Eu tinha essas duas opções, uma aula da tarde e uma da noite. E eu optei em mudar a aula da manhã por uma aula da tarde, não da noite, tá bem? Nesse contexto, eu estaria usando essa frase para indicar uma escolha minha, uma seleção que eu fiz. Vamos para a página 31, alternativas C e D. Vamos lá? 저는 블랙 커피로 할래요. Ih, que legal, hein? Agora a gente já sabe que o verbo 하다 pode ser usado para dizer o que nós vamos querer quando estamos escolhendo. Então, nesse caso, vocês já conseguem responder, não é? 저는 블랙 커피로 할래요 significa quanto a mim, ou seja, eu vou ter, ou vou querer, ou vou beber, traduz como você preferir. O importante é que você entenda que 할래요 está sendo usado para expressar uma escolha de alguma pessoa, que nesse caso, numa afirmação, deve ser sempre a primeira pessoa do verbo eu. 저는 블랙 커피로 할래요 seria eu terei café preto. Black é um termo emprestado do inglês que os coreanos usam para soar mais moderno, para indicar preto, a cor preta. É claro que existe uma palavrinha para preto, como cor em coreano, que é a palavrinha 검은색 ou 검은. Mas aqui a expressão é um pouquinho mais moderna, né? E é aceitável também. A próxima alternativa está logo abaixo, que é a D. 하얀색 유니폼으로 샀어요. 하얀색. Vocês já devem ter notado que esse sek, só a palavrinha sek, o bloquinho sek, significa cor.
하얀색 significa branco, é a cor branca. 하얀, branco, 색, cor. Cor branca ou branco. Na hora de traduzir, o que importa, como eu falei, é apenas que a gente entenda o que está sendo dito ali. 하얀색 uniform. Uniform. Será que você consegue chutar, adivinhar que palavrinha é essa? Parece um pouquinho com a palavra em português, ó. Uniform. Uniforme. Isso aí. Uniforme. 유니폼으로 샀어요. 유니폼으로 샀어요. 하얀색 유니폼으로 샀어요. O verbo é 사다, comprar. No passado, 샀어요. Comprei um uniforme branco. Veja, em regra, nós colocaríamos a partícula de objeto ali, depois da palavrinha uniform. 하얀색 유니폼을 샀어요. Quem compra, compra alguma coisa. Comprei. Qual é o objeto? 하얀색 유니폼. Um uniforme branco. Porém, estamos usando oro. Nesse caso, a gente já sabe que a partícula oro pode indicar meio ou instrumento, que não é o caso aqui. Direção, que não é o caso aqui. E agora estamos vendo seleção, que vai ser o caso aqui. Então, a regra é usar partícula de objeto, já que quem compra, compra alguma coisa, mas eu só usaria partícula de objeto se fosse uma simples declaração, se eu não estivesse num contexto em que eu pudesse escolher, mas simplesmente dizendo, eu comprei o uniforme branco. E, enfim, não houve escolha. Eu comprei o uniforme branco, eu precisava usar um uniforme branco nas aulas de educação física e eu fui lá e já comprei ele. Então, eu não tinha escolha, era só ele que tinha, eu uso 을. Se eu tenho escolha, se eu posso escolher o azul e o branco para as aulas de educação física, mas eu comprei o branco dentro de um contexto, claro, haveria uma conversação ou uma situação, eu usaria 로 para indicar que essa foi a minha escolha. Tá bem? Na página 32, alternativas G e H, nós temos também frases que indicam seleção. Olha só. 파란색, 파란색. Aproveitando, vamos corrigir a escrita aqui. 파란색, com nian, tá bem? Se nós optarmos por dizer azul, sem usar sec, que é uma outra opção de dizer azul, nós escrevemos paran, paran, com a bolinha, com ian. Porém, se colocarmos sec, nós devemos mexer na escrita da palavrinha paran, e em vez de colocar um ian, a bolinha, colocamos um nian, paran색. Por isso que a escrita no nosso material, na atividade, precisa ser ajustada. Façam esse ajuste a lápis ou a caneta, se já tiverem impresso o material, que nós faremos também nele em PDF, tá? Vamos seguir. 파란색, 파란색. 볼펜으로 바꿨어요. 파란색, azul. 볼펜 é aquela caneta esferográfica, de ponta. Queria pedir a vocês para anotarem e também nós vamos corrigir. Existe um espaçamento entre 바꿔 e 주세요. 주세요 não pode vir coladinho com o verbo anterior. Embora ele acompanhe o verbo, 바꾸다 é o verbo, ele não vem juntinho, coladinho. Deve haver um espaçamento, tá bom? Nós vamos ajustar isso no material. Então, 파란색 볼펜으로 바꿔주세요. Vocês já devem lembrar, o 바꾸다 é trocar, mudar. 주세요 é quando a gente pede isso de maneira educada. Então, troque, mude. Para quê? Para uma caneta esferográfica da cor azul. Uma caneta esferográfica da cor azul. Essa é a minha escolha, a minha opção. Digamos que você vai fazer uma prova e você tem caneta azul, vermelha, preta e verde na sua bolsa. E aí você pega a caneta vermelha e vai responder. Então o professor vai até você e diz: 파란색 볼펜으로 바꿔주세요. Troque, por favor, para uma caneta azul, embora você tenha outras opções. Você tem preta, você tem branca, mas ele te pede para usar a azul, a 파란색, tá bom? Então, depende do contexto, né? Nesse contexto em que você tem uma escolha, o professor vê que você tem uma escolha e te dá essa sugestão pela caneta azul, você vai colocar 로, já que existe todo um contexto por trás. Mas vamos para H. Olha, 더, lembram disso? Nós fizemos antes 더 작은, 더 mais, é o advérbio mais.
작은 vem do verbo ser ou estar pequeno. Mais pequeno, ou seja, menor. Aqui nós temos 더 큰. 큰 vem do verbo 크다, ser ou estar grande. Só que, novamente, o verbo não está no final. Esse 크다 não está no final. Isso significa que ele está na frase, mas não é um verbo, ele é um adjetivo. Não dizemos ser ou estar grande, mas sim grande apenas. Então, 더 큰, mais grande. 차로 샀어요. O verbo é 사다, comprar. No passado, comprei. Comprei o quê? 차, carro. 차로, ou seja, essa foi a minha escolha. Um carro, o quê? O que é que esse carro é? 더 큰, mais grande, ou seja, maior. Comprei um carro maior. Essa foi a minha escolha. Essa frase pode ser usada em qualquer contexto? Não, apenas quando a conversa ou contexto me demonstra que alguém me deu uma opção, que eu tive a opção. Eu tive a opção de comprar um carro pequeno, mas eu optei por comprar um carro grande. 더 큰 차로 샀어요. Eu comprei um carro maior, nesse caso, né? 더 큰, mais grande, ou seja, maior. Comprei um carro maior. Eu podia ter comprado um carro menor, mas eu comprei um maior, tá bem? Então, só colocaríamos essa frase numa situação em que alguém me perguntasse: você comprou um carro do mesmo tamanho que o anterior? 아니요, 더 큰 차로 샀어요. Comprei um carro maior. Essa foi a minha escolha, tá? Vamos para a próxima. Página 34, que é a última, alternativas H, J e L. Na alternativa H, nós temos 새 책으로 사세요. Nessa alternativa H, quem imprimiu o caderno, troca esse 사세요 por 샀어요, o verbo no passado, tá bem? Já que nós estamos vendo, por enquanto, a seleção, a escolha de alguém. O 사세요 está soando mais como uma sugestão. Então, vamos considerar que foi uma escolha e eu comprei um livro novo. Por favor, troquem 사세요, anotem ao lado, se possível, que o verbo mais adequado aqui seria 샀어요. Nós também vamos ajustar isso no caderno. É importante dizer que esse caderno é formado por questões de diversos materiais diferentes. Além disso, em alguns casos, foi necessário criar perguntas, criar atividades para que pudéssemos praticar por falta de questões disponíveis com tantas alternativas. Então, criar essas perguntinhas e essas respostas, principalmente para o uso da partícula ero, que é mais difícil de encontrar, foi algo que nós fizemos e é passível, claro, de erros, já que são alternativas e questões com relação a essa partícula que não foram revisadas, que não passaram por uma revisão crítica. Então, é passível disso acontecer sim, por isso nós estamos aqui de olho sempre para pedir para vocês que corrijam quando necessário, tá bom? Então, troquem 샀어요 por 샀어요, já que nós estamos estudando quando alguém seleciona, escolhe algo, e não quando alguém sugere. A sugestão é algo que a gente vai ver mais para frente. Então, repetindo, 새 significa novo, 책, livro, 새 책, livro novo. Quando a gente usa na frase 새 책으로 사서요, eu estou dizendo comprei um livro novo. E o fato de usar 으로 e não 을, que seria a regra, me lembra que aqui pode ser um caso de meio ou instrumento, direção ou seleção, que é o que vimos até agora, e se encaixa no caso 3, de seleção. Eu podia ter comprado com a mesada que eu ganhei um caderno novo. Eu podia ter comprado um conjunto de canetas novo. Mas eu escolhi um livro novo. Eu escolhi 새 책. Então, 새 책으로 샀어요. Eu comprei um livro novo. Não foi um conjunto de canetas, não foi um caderno novo, foi um livro novo. Nesse caso aqui que eu preciso evidenciar a minha escolha, em vez de usar 을 e dizer 새 책을 샀어요, que também é aceitável, faz sentido, é uma declaração, eu vou usar 으로, porque a minha intenção é demonstrar a escolha feita, a seleção que eu fiz por alguma coisa dentro de um contexto, tá bom? Vamos para a próxima. Alternativa J agora. 이 드레스는 밝은색으로 보여주세요. 보여 é o verbo 보여주다. 보여주다. Esse verbo parece com botar, não é? Que é ver ou assistir.
보여주다 é o verbo mostrar, deixar alguém ver, mostrar para alguém. Então, na frase nós temos 이 드레스는, este vestido. Quanto a esse vestido, deixe-me ver, mostre-me, por favor, na cor vermelha ou a cor vermelha. Eu tenho opções, eu posso ver em outras cores, mas eu quero ver na cor vermelha. Tá vendo que ro é uma partícula e não se traduz? A gente adapta para o português e para a gente faz mais sentido dizer na cor vermelha. Então, lembrando que ro não tem tradução, tem função, que é indicar uma seleção. Na hora de traduzir, claro, a gente adapta para o português como fica melhor, tá? Mas aqui temos uma escolha também. Eu quero ver na cor vermelha. Se eu quisesse dizer que queria ver na cor branca, 하얀색. 이 드레스는 하얀색으로 보여주세요. Esse vestido vermelho, mostre por favor na cor branca, tá bem? Vamos para a última dessa página, a última atividade dessa semana, que é a letra L. 오늘 저녁은 피자로 먹자. 오늘, hoje. 저녁 é jantar ou noite. Vamos ver o restante da informação. Então, 오늘 저녁은, quanto a hoje à noite. Ou, quanto ao jantar de hoje. Já que na frase estamos falando de comida, pode ser usado de duas formas, trazendo duas ideias diferentes que fazem sentido do mesmo jeito. Continuando. 피자로 먹자. 피자, pizza, pizza, pizza. 먹자 é o verbo comer de maneira sugestiva. 먹자, vamos comer. Quando eu uso esse já, né? Por exemplo, 가자, vamos. 마시자, vamos beber. 하자, vamos fazer. 보자, vamos ver, vamos assistir. Então é uma sugestão. Não é que o já signifique vamos, mas essa terminação que usamos em cada verbo indica uma sugestão, assim, de maneira geral, até estudarmos isso também, tá bom? Então, vamos comer pizza. Quando eu coloco o ro, qual seria o caso? Vejamos, caso 1, meio ou instrumento. Eu posso dizer vamos comer com pizza, vamos comer de pizza, não faz sentido, então não é caso 1. Caso 2, indicar direção. Pizza é um lugar, na frase, representa um lugar? Não. Pizza é uma comida. Enfim, caso 2 também não é. Caso 3, para indicar uma seleção, que é o que vimos até agora, uma escolha, tudo bem, se encaixa. Dá para falar em qualquer situação? Não, lembrando que é quando eu tiver opções. Digamos que nós estamos indo para um restaurante com os amigos e aí alguns começam a sugerir. Vamos comer o que hoje? Vamos comer hambúrguer? Vamos comer comida caseira? Vamos comer um churrasco? Vamos comer pizza? Vamos comer o quê? E aí alguém levanta a mão e fala 오늘 저녁은 피자로 먹자. Hoje à noite, falando de hoje à noite, vamos comer pizza. Essa é a opção, é a escolha que um dos amigos expressou, certo? Então, num contexto em que a gente pode escolher, eu vou dizer 피자로 e não 피자를, né? Em regra, a gente diz 피자를 먹어요, como a pizza. Porém, aqui nós estamos expressando uma escolha. E eu escolho pizza dentre outras opções que dentro do contexto deverão haver, tá? Vamos finalizar aqui a correção. Quem tiver alguma dúvida, lança na enquete o mais breve possível para que a gente consiga esclarecer até no máximo domingo, já que domingo nossa autoavaliação vai ser lançada, tá? Boa sorte e obrigada por acompanharem até aqui. Bom, para o grupo C então. Antes de começar a correção, eu queria fazer algumas pontuações com relação ao conteúdo da semana passada, que não tivemos tempo de abordar muito bem, que é o que temos aqui na página 67 e na página 68 no comecinho ali. Então vamos lá. Nós já vimos que a partícula e só pode indicar um local onde uma ação acontece, mas também pode indicar um local de partida, de origem. E aqui nós vimos o local de partida às vezes pode ser mais metafórico. Isso significa o quê? Que não é um local físico. Vejamos. 민수가 아이에서 청소년으로 성장했어요. Minsu cresceu de uma criança para um adolescente. Na verdade, a tradução mais próxima do português, mais natural para a gente é Minsu se tornou um adolescente. E existe uma maneira de dizer isso em coreano, mas essa é uma outra forma. De criança para adolescente. Ele passou da fase infantil para a fase da adolescência. Ou seja, essa fase infantil, o ser criança,
é algo metafórico na frase. Não é um lugar, mas indica uma origem. Por isso usamos e서. Vejam mais uma. Eu bati nele por ciúme. A origem da minha ação, eu agi daquela forma porque comecei a sentir ciúmes. Então, ciúmes foi o ponto de origem que me fez bater nele. É claro que não façam isso, tá? A outra, 우리 입장에서 보면 많이 부족해요. 우리 입장. Nossa posição. Da nossa posição, a partir da nossa posição, 보면 é o verbo 보다, ver, assistir ou ver, né? Com um 면, que pode indicar se ou quando. Nesse caso, se. Se olhamos da nossa posição, a partir da nossa posição, 많이 부족해요. É muito, 부족하다 é o verbo ser ou estar insuficiente. Nós só intensificamos com o 많이. 많이 부족해요 seria é muito insuficiente, mas em português já basta dizer apenas é insuficiente. Não precisa dizer é muito insuficiente em português, isso fica redundante, não é? Então, vejam que esses lugares dos exemplos são lugares metafóricos. Nossa posição não é um lugar físico, é um lugar metafórico, é uma simbologia de um lugar, certo? Então, era isso que eu queria dar uma reforçada com vocês, porque não precisa ser um lugar exatamente físico, mas pode ser também um lugar metafórico, desde que indique a origem, de onde algo se origina, tá bem? A partir de onde, seja ele um lugar físico ou não. Vamos agora começar a correção. Na atividade sugerida, nós temos: observe as imagens e preencha as lacunas, usando 에서까지 ou 부터까지. Esse foi o conteúdo da semana. Nós vamos usar 에서 para indicar a origem, a partir de, né? É o caso que estamos vendo. E podemos usar 까지 para marcar o até. Quando algo se origina num lugar, geralmente nós vamos informar até onde ele vai. É claro que nem sempre a gente precisa dizer até onde vai, mas se precisar, usa 까지. Então vejamos, nós temos uma imagem que tem o mapa da Coreia e temos marcado ali Seul, que é a capital da Coreia, e Jeju-do, que é a ilha Jeju. A pergunta é: quanto demora ou quanto tempo leva? Na verdade, na frase nós temos quanto demora de Seul até a ilha Jeju. Como é que a gente faz? Quem é o ponto de origem? Seul. Então vamos marcar Seul com 에서. 서울에서 제주도까지, até a ilha Jeju. 서울에서 제주도까지 얼마나 걸립니까? Olha, 걸리다 é o verbo levar tempo, que também pra gente pode significar demorar. O que leva tempo é porque demora. Agora vamos para a resposta só para conferir. 비행기로 1시간 걸립니다. 비행기, avião. Opa, temos partícula 으로, 오로. Coisa boa, né? Lembrar o que já estudamos. Para indicar um meio ou instrumento. 1시간 걸립니다. Leva 1 hora de avião, tá bem? Depois de 1시간, nós poderíamos colocar esse 1시간 com a partícula de sujeito, porque 걸리다 é um dos verbos, lembram? Lá do caso 6 de uso da partícula de sujeito, que exige que o termo que o complemente seja marcado com i ou ga. Então, nós omitimos aqui, mas anotem, por favor, que é importante saber, é importante lembrar. 비행기로 1시간이 걸립니다 seria a resposta mais correta na forma escrita. Esse exercício foi retirado de um livro, uma fonte confiável, porém nós estamos dando o nosso toque aqui, porque nós sabemos que na hora de escrever é muito importante colocar as partículas sempre, 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 para que nenhum erro, nenhuma dúvida surja quanto ao que foi dito, tá bom? 1시간이 걸립니다 ficaria mais completo, já que na hora que a gente escreve, partículas devem sempre ser colocadas. Vamos para B. Vamos completar com alguma coisa aqui, né? É só e 까지, mas temos 2 lugares, escola e casa. Então, a pergunta seria algo como: de casa até a escola, 얼마나 걸려요? É o mesmo verbo 걸리다, demorar, levar tempo. Então, 얼마나 é a palavrinha que significa quanto. Quanto demora? Quanto tempo leva? Para a gente em português ficar mais fácil. Então, vamos colocar de casa para a escola em coreano. Como é que a gente faz? Primeiro a palavrinha casa, 집, e a partícula que marca essa origem. 집에서 학교까지 얼마나 걸립니까?
É o verbo 걸리다 sendo usado numa pergunta de maneira honorífica, tá? Então, de casa até a escola, quanto demora? Quanto tempo leva? 자전거로 10분 걸려요. 자전거로 10분 걸려요. 걸리다, o verbo levar tempo, né? E 10 é o numeral 10. Em sua origem sino-coreana, ele vem de origem chinesa. Para indicar os minutos, a gente vai ver no ano que vem que nós damos preferência a usar os números de origem chinesa, tá bom? 자전거로 10분 걸려요. De bicicleta, usando a bicicleta, olha a partícula ro aí, leva 10 minutos. Novamente, podemos colocar aqui a partícula de sujeito depois de pun. 10분이 걸려요. O termo que complementa o verbo 걸리다, que esse verbo é uma exceção, deve vir marcado pela partícula de sujeito. Aqui é uma lembrança do que vimos lá no início do estudo da gramática, tá bem? Vamos seguir. Até agora, vocês viram que nós estamos indicando um de e um até envolvendo lugares. Mesmo que fosse um lugar metafórico, tá? Só que não temos aqui no exemplo. Mas, se for um lugar, deem preferência a usar só e kaji. Vamos para a próxima. Alternativa C. 몇 시부터 몇 시까지 점심시간이에요? Uma ressalva, existe um espaçamento entre 점심 e 시간, tá? 점심 é almoço, 시간 é tempo, nesse caso, hora. E o ieyo vem juntinho mesmo, é um verbo que se acopula, que se prende à palavrinha anterior, não pode haver espaçamento. Então, 몇 시 é uma expressão para perguntar a hora. Que horas? 부터, bom, 부터 tem a mesma função do só que a gente vai usar preferencialmente, os coreanos usam preferencialmente para indicar um lapso temporal. Então, falou de tal hora a tal hora, deem preferência a usar 부터, tá? Em vez de só. Usar só, tudo bem, tá correto, mas no dia a dia é mais comum que eles usem 부터 para falar desse lapso temporal, de tal hora a tal hora, tá bom? O de vai ser representado com o 부터. Então, a partir de que horas, 몇 시까지, até que horas, 점심시간이에요, é a hora do almoço, é o tempo do almoço. Então, de que horas até que horas é a hora do almoço? Olha a resposta, vamos responder? Ou quando acompanhado de um numeral, na sequência indicando a hora, vai representar tarde ou noite, depende, né? Porque o ru vai indicar, a gente viu aí na correção do grupo B, qualquer horário entre meio-dia e 1 e 23 e 59. A tarde e a noite inteiros. Então, se eu coloco eu sei que não existe da noite. Existe da madrugada, mas madrugada já é depois das 11h59. Então, 오후 1시, 1 da tarde. Depois temos 2시, 2 da tarde. Já que nós não mudamos, o ru se mantém ali. 점심시간입니다. Esse é um diálogo em que um fala de maneira formal, ieyo, na pergunta, e o outro fala de maneira honorífica. Talvez um seja subordinado do outro. 입니다. Então, é um lapso temporal, vamos dar preferência a usar 부터 e kaji. 부터 para indicar a origem, kaji para indicar o final, o até. 오후 1시부터 2시까지 점심시간입니다. De novo, vamos ler juntos a A e a B? 몇 시부터 몇 시까지 점심시간이에요? 오후 1시부터 2시까지 점심시간입니다. A hora do almoço é de 1h da tarde até as 2h da tarde. Vamos para D. 언제부터 언제까지 학교 축제예요? 축제 significa festival. 언제 significa quando. De quando até quando? 언제부터 언제까지. De quando até quando? 학교 축제예요. É o festival da escola. De quando até quando é o festival da escola? Eu poderia dizer quando é o festival da escola? Poderia. 언제, lembra que 언제 não pode receber partícula e, tá? É uma daquelas exceções. 언제 학교 축제예요? Quando é o festival da escola? Poderia também. E se eu quero ser um pouco mais específico e saber somente a partir de quando, eu posso fazer também. Não precisa usar o kaji. Eu só quero saber quando começa, a partir de quando. 언제부터 학교 축제가 시작해요? A partir de quando começa o verbo 시작하다, começar. A partir de quando começa o festival da escola, tá?
É claro que essas palavrinhas podem trocar de lugar. Eu posso dizer 학교 축제는, falando do festival da escola, quando é o festival da escola, 언제부터 시작해요? A partir de quando começa, certo? Então, até aqui, nós só trouxemos opções, maneiras diferentes de fazer a mesma pergunta. Mas vejam que na atividade, a intenção é saber exatamente quando começa e quando termina. O contexto nos mostra isso, tá bom? Então, vamos continuar. Para essa alternativa, cometemos um pequeno deslize, não é? Não informamos para vocês as datas, os dias, mas vamos colocar de segunda até sexta-feira. E segunda-feira é 월요일. 월요일부터 sexta-feira, 금요일. Tudo bem se vocês colocaram outros dias ou outro momento, não tem problema. Vamos usar esse daqui, já que não colocamos, cometemos esse deslize lá na atividade. Só como exemplo, tá? 월요일부터 금요일까지 학교 축제예요. Vejam que nessas duas alternativas, C e D, nós optamos por usar 부터 para dar um ponto de origem dentro de um lapso temporal. Mas poderia ser usado o E só, não tem problema. Porém, no dia a dia, nós vamos ouvir, quando se tratar de lapso temporal, a preferência do uso do 부터 pelos coreanos. Então, nós trazemos essa informação aqui para que você consiga usar a língua na fala da melhor forma mais natural possível. Tá bom? E assim a gente encerra a correção. É isso que será cobrado na autoavaliação. O uso da partícula é só para indicar um lugar onde se pratica uma ação, nós vimos na semana anterior. E agora, para indicar a partir de um ponto de origem, que não necessariamente precisa ser um local físico, mas pode ser um local metafórico. E o uso da partícula 부터 em substituição é só quando quisermos indicar origem para descrever um lapso temporal. E o 까지 sempre que quisermos indicar um até. Nem sempre é só vai vir com 까지, a menos que queiramos dizer até. Se eu quiser dizer apenas a aula começa a partir das 13 horas, eu digo 수업이 오후 1시부터 시작해요. Ou 수업은, com partícula de tópico, se eu estiver introduzindo um assunto novo, 오후 1시부터 시작해요. Então, não preciso especificamente indicar o até. Fica a seu critério, tá? Lembrando, inclusive, que lá na videoaula, que tem esse conteúdo aqui no canal do YouTube, no aplicativo, 까지 também pode indicar até mesmo o inclusive. Então, reforçando isso. Todas as crianças do bairro foram, inclusive Maria foi para acampamento. Então, vejam nas frases aqui, de exemplo, que o 까지 está indicando até mesmo o inclusive. Tá? Nós não vamos intensificar muito nisso aqui, isso vai ser cobrado na próxima autoavaliação como um reforço dessa anterior, para que vocês não se sintam pressionados com esse tópico que não foi abordado em atividades, tá? Ficamos por aqui então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, podem me procurar no chat privado para que possamos ajudar da melhor forma possível. Boa autoavaliação no domingo. 안녕!